Quem é Fernando Collor de Mello? Uma breve curiosidade aqui, todo mundo, vamos dando like na live que tá baixa audiência. Mas quem é Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello, amigos, ele foi um furacão na política brasileira. Vocês acham que Pablo Marçal foi grande? Ou mesmo que Bolsonaro foi grande? Por um curto período de tempo, Collor foi talvez maior do que todos esses. Porque Collor conseguiu unir alguns elementos. Collor foi o candidato da mesma classe média que votou no Bolsonaro. Você falou, como é que é? O mesmo voto antipetista que foi sufragado no Bolsonaro, antes no Fernando Henrique Cardoso, nos tucanos, ele foi colocado no Collor. Só que ele teve uma coisinha diferente, Ana. Ele teve a Globo com ele. Imagina você unir o voto de classe média com as organizações Globo. Este foi Fernando Collor. E ele era um personagem cativante, ele era fascinante. Digo isso porque eu, do alto dos meus 5 anos de idade, eu fiz campanha pro Collor. Eu tenho uma sobrinha hoje de 5 anos, né? E eu olho, pô, ela não sabe nada de política. Eu me pergunto como é que eu sabia? Porque eu sabia. Eu sabia o número dos candidatos a presidente. Eu andava com adesivo, andava com bandeirinha do Collor. Eu odiava o Lula. Eu odiava profundamente. Eu tinha um ódio colossal do Lula, que meu pai, obviamente, de maneira muito correta, de maneira muito inteligente, fez minha cabeça desde criança contra o Lula. E eu sabia, né, eu ficava encantado. Por quê? Porque ele parecia no Brasil à época um super-herói. Vamos lembrar, final dos anos 80, o Brasil estava numa crise ferrada. Os anos 80 eram chamados a época de década perdida. Quem diria, né? A gente olhar para os anos 2010, ou mesmo essa década que a gente já está na metade, os anos 20, são décadas perdidas. O Brasil está vivendo aí 15 anos de tempos perdidos. Mas os anos 80 eram chamados de década perdida. O Brasil tinha ficado para trás, tá? O Brasil começou a perceber, sabe, seus carros como mais velhos dos outros, o consumo mais baixo, o poder de compra deprimido. As pessoas estavam falando cada vez mais das crises de seca que tinham rolado no Nordeste. O processo de favelização que tinha acontecido aqui no Sudeste, tá? Especialmente por conta da migração que a gente teve de pessoas vindas do Nordeste. Ele até os anos 70, beleza, aquelas pessoas estavam abastecendo um surto industrial, serviços e tal. Nos anos 80 e 90, especialmente ali nos anos 80, era só pobreza. Era pobreza e muita violência. Então o Brasil era um país deprimido. Se for pegar aí na paixão nacional, o futebol, foi uma vergonha nos anos 80, né? O Brasil, ele teve um desempenho, acho que ele ganhou uma Copa América em 89, foi isso. Mas nada além disso. E o grande... A pessoa que carregava a bandeira do Brasil, que dava algum orgulho, era o Ayrton Senna da Silva. Ali era o período, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, o período que o Ayrton Senna foi um dos 3 maiores esportistas do mundo. Então, você tinha o Ayrton Senna. O Collor representava uma coisa muito diferente. Ele era, a primeira coisa, um caçador de marajá. Então, ele era um cara que enfrentava, vamos dizer, os grandes gastos públicos, os absurdos, a corrupção desenfreada que havia lá nas Alagoas. E aí criaram esse imaginário nele. Só que qual era a imagem do Collor? O Collor parecia um Yuppie americano. Aí você vai falar, o que é um Yuppie? Digite 1, se vocês sabem o que é um Yuppie. Dona Ana, você sabe o que é um Yuppie? Não sei. Vamos lá. O Yuppie, ele... Depois escreve o que é um Yuppie, né? Você vai saber só de olhar na tela. O psicopata americano era um Yuppie. Yuppie era uma geração que rolou nos anos 80 nos Estados Unidos, que é a geração que sucedeu a galera hippie e punk. E foi uma geração mais ou menos conservadora. É uma geração que não estava ligando por salvar o mundo, nada. Ela queria ganhar dinheiro. Em geral, uma galera, por exemplo, em Nova York, ganhou muito dinheiro com o mercado financeiro, com bolsa de valores. E a droga favorita deles era cocaína. Era vamos dizer, uma geração muito cocainômana, baladeira, hedonista. E essa geração yuppie, tá? Foi uma geração muito marcante ali nos anos 80. Eram pessoas dinâmicas, já faziam exercícios físicos, já havia aquela época a cultura da academia, fazer exercícios, tal, pá. Então, o Collor era um yuppie. O Collor, né, as pessoas fazem muitas comparações dele com o Patrick Bateman, do psicopata americano, porque de fato eles se parecem fisicamente, mas não era só na aparência. O Collor e o Patrick Bateman são mais parecidos do que a gente imagina. Eu já assisti o Psicopata Americano, acho um filmaço. Tá tendo uma discussão toda nos Estados Unidos do Patrick Bateman ter virado, inclusive, uma espécie de role model pros jovens. Porque, se não me engano, o autor do livro era gay e a diretora é uma mulher. Depois fez, acho que a diretora do filme é uma mulher. E fez como uma crítica ao homem branco, não sei o quê. Aí... os caras falam, beleza, foda-se sua crítica. Mano, o meu ídolo é o Patrick Bateman. Ele é literalmente eu. As pessoas falam, he's literally me. E o lance é meio que o Patrick Bateman virou um role model mesmo, e ele é um cara bonitão, rico, psicopata, beleza, as pessoas, né, os homens não dão tanta bola pra isso, né? E ele era
literalmente o Collor. Talvez o Collor e o Patrick Bateman realmente podiam olhar um pro outro e falar, ele é literalmente eu. Eles tinham os vícios mais ou menos nas mesmas coisas. Curtiam umas práticas um tanto quanto estranhas. Se vocês um dia quiserem investigar esse assunto, existem uma série de denúncias sobre rituais satânicos que o Sr. Collor tocava, e eu não tô zoando, tá? Não sei se o Sr. Renato Batista já ouviu falar disso, mas assim, as lendas dos rituais satânicos do Collor não são poucas. Ele era envolvido em coisa... o Collor é muito louco, com sacrifícios humanos, eu tô falando sério. Nossa. Rituais satânicos com sacrifício humano. E são lendas, assim, que não são tão lendárias, que eu posso colocar. Elas, né, são coisas muito materiais, já que contaram sobre isso. Como eu falei, ele tinha uns vícios muito anos 80, mas muito, assim. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vícios muito anos 80, fazia exercícios, era todo frenético, jet ski, ou seja, ele tinha uma imagem, não de um brasileiro de sucesso, dona Ana, ele tinha a imagem de um americano de sucesso. O Fernando Collor poderia muito bem parecer um cara que trabalhava num banco, numa casa de valores imobiliários nos Estados Unidos, numa boa. Então, para aquele Brasil deprimido com cara de decadência, que tinha percebido que tinha dado tudo errado, o Collor era tipo, uau, esse cara, ele tem a cara de tudo que nós gostaríamos de ser. Entendeu? Ele é moderno, ele é dinâmico, ele anda de jet ski, ele caça marajá, ele fala outras línguas, ele é inteligentíssimo. Aí eu vou entrar num ponto interessante. O Collor tem QI alto, com certeza, tá? É inteligentíssimo. Não, assim, eu conheci ele uma vez, falei pouco, mas o nosso grande príncipe, nosso grande ministro, Ian Garcia, que também é um príncipe, tá? O Ian conheceu ele e falou, Renan, inteligentíssimo. Tanto que, em Brasília, todo mundo falou, olha, este cara é uma inteligência rara. Esse cara é inteligentíssimo, ele é fora do comum. E ele ganha a eleição em 1989, propondo uma revolução liberal no Brasil. Tanto que, realmente minha memória de trabalho é muito ruim. Um dos grandes liberais, o Melchior, ele monta uma turma liberal e ele propõe uma abertura econômica radical para o Brasil. Ele propõe reconectar o Brasil nas cadeias globais de produção. Ele propõe, olha, a indústria automotiva brasileira só produz carroça, então vamos quebrar essa indústria de merda, vamos abrir, o brasileiro vai começar a comprar. E eu me lembro disso, gente, vocês não têm ideia. Eu, até 1991, dona Ana, meus brinquedos eram todos da Glaslit e da Estrela, que eram as empresas brasileiras. Você tinha poucas opções de brinquedo. Em 1992, quando você ia fazer aniversário ou Natal, começou a era um monte de brinquedo novo. E era brinquedo novo a dar com pau, porque começou a vir brinquedo dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China. Você, meu Deus, é muito brinquedo. Foi um boom dos brinquedos. Os supermercados começaram a ter produtos importados. Então, tinha, sei lá, 2 marcas de mostarda, passou a ter um monte de marca de mostarda diferente, ketchup diferente, refrigerantes dos mais diversos. Você começou a ter variedade pro consumidor brasileiro. Aquele período foi todo muito... Foi uma revolução. Outra coisa, começou a aparecer carros, né? Honda, que nunca teve aqui. Era fácil comprar comprar uma BMW. Começou a pintar carros que você nunca viu. Pra você entender, uma criança dos anos 80, tá? Eu era essa criança. E eu era vidrado em carro. Você decorava os carros muito fácil, porque tinha 4 marcas. Você tinha Volks, Ford, GM e Fiat. Então você aqui ó, olha lá, você achou, né? Põe na tela, ó. Isso que mandou. Rosiane Collor confirma que esse presidente praticava rituais de magia negra. Olha aí, né? Tá certo que as mulheres sempre, né, é perigoso pegar um depoimento de uma ex-mulher, né? Dito isso, né? Não era ela apenas que falava, ela está confirmando boatos que... enfim, né, eu já ouvi cada coisa. Houve o famoso sacrifício de uma estudante em Brasília. Essa história é pesadíssima. Então a gente decorava. Meu pai, ele tinha um orgulho que eu com 3, 4 anos, a gente andava na rua e eu sabia identificar todos os carros. Então eu falava, pô, o Renan, ele era mó nerd, né? O Renan era muito inteligente. Eu tinha um orgulho, eu sei todos os carros. E eu identificava todos os carros. Quando vieram os carros importados, começou a ficar difícil, porque você começou a não ter 4 marcas na prática, você passou a ter
Mais de 20 marcas, com carros diferentes. A coisa foi uma grande revolução. Essa revolução foi tocada pelo Collor. Mas ele é um cara que ele era muito arrogante no trato, e isso mesmo quando foi senador agora recentemente, isso é um fato dado. Ele era muito arrogante, muito difícil, muito hedonista, e não soube lidar direito com o Congresso, e não soube lidar sequer com a boa vontade que a Globo teve com ele. O Collor, a gente pode cravar que ele ganhou a eleição porque a Globo assim o quis. A Globo pegou ele, não digo lá embaixo, mas pegou ele numa posição mais difícil nas pesquisas e ajudou e trabalhou ele para ele subir. Porque você tinha um cenário, amigos, e olha só, o cenário era que possivelmente teríamos Lula versus Brizola no segundo turno. O Brizola era um inimigo público da Globo. Público. O Brizola e a Globo se odiavam. Então pra Globo, ter o Brizola era tipo, sabe, vou perder minha concessão. E pra Globo ter o Lula naquela época, né, era um Lula dos anos 80, era um PT dos anos 80, era um Lula bem radical. Então, o Brasil precisava fabricar uma figura de centro ou de direita responsável para evitar que o Brasil caísse na mão do Lula ou do Brizola. Eu não queria viver também no governo do Brizola. O que rolou? Fabricaram o Collor. Era o melhor nome? Não. Se a Globo realmente fosse acertar, naquela época o Brasil precisava eleger um sujeito chamado Mário Covas. Mário Covas concorria pelo PSDB, e na época que o PSDB ele era uma fusão de sociais-democratas com democratas cristãos e tal, na época ele fez um manifesto público propondo um choque de capitalismo no Brasil. Um negócio assim, elegantérrimo, tá? Baita de uma proposição, e o Mário Covas era o melhor candidato. Ele foi gente, eu não gosto de ficar elogiando o Tucano aqui, foi o melhor governador de São Paulo aí, tranquilamente, dos últimos 30 anos. Assim, tranquilamente. Pode botar todos no balaio, bota o Tarcísio no balaio. O Mário Covas pegou uma São Paulo quebrada, ele entregou outra coisa. O Mário Covas foi um grandioso governador, e era macho. Enfrentava petista, era o único tucano que metia a boca em petista, metia a boca no Maluf, arrumava briga com todo mundo. Era um espanhol muito corajoso. Gênio também, brilhante, foi um dos melhores alunos, acho que era o aluno com a nota mais alta da geração dele, da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Aliás, só pra vocês saberem, ele fazia na Politécnica, ele e o Maluf, eles eram rivais desde a USP, na Escola de Engenharia, então eles concorriam entre eles, era mó quebra-pau. Grande Mário Covas. Mário Covas deveria ter sido eleito. O Brasil teria se tornado um país muito melhor se o Mário Covas tivesse sido eleito presidente da República em 1989, mas não foi o caso. A Globo pega o Fernando Collor, coloca uma equipe para cuidar do marketing do Fernando Collor, começam a soltar pesquisas por institutos ligados à Globo favoráveis ao Fernando Collor, e aí começa a rolar o efeito manada ao Fernando Collor, e criam um mito desse Fernando Collor, esse cara dinâmico que corre pra lá, ele anda de jet ski e pula disso. O cara era muito... O cara ele justificava um investimento. O cara, ele era style na imagem. Mas, putanheiro como nunca, assim, um dos grandes putanheiros da política brasileira, vou falar, desculpa o termo, desculpa Ana, um dos grandes comedores da política brasileira, tarado como se não houvesse amanhã, e também chegado em outros prazeres da vida que eu não considero prazerosos, nunca experimentei, mas que para muitas pessoas é incrível, tá? E aí esse cara vira um presidente frágil, um presidente arrogante, perde a popularidade, chega num momento, faz aquele famoso confisco das poupanças, né? Acaba com teve gente que se matou por causa do confisco da poupança no começo dos anos 90. E aí a coisa degringola, não havia solidez no governo dele, e aí é combinado entre o centro até a esquerda e a Globo junto, o impeachment dele, e tiram o Collor por causa do impeachment. Eles falam, foi por causa da Elba. A Elba, na verdade, foi o que pegaram, né? Foi o batom na cueca que eles pegaram pra poder incriminar ele. Ele, naturalmente, ele também era corrupto. Nada perto do que a gente viu nos anos de PT, né? Collor caiu. E aí o Collor desapareceu da política brasileira por um tempo, depois veio concorrer, quando ele recuperou os direitos políticos 8 anos depois, para prefeito em São Paulo.